Prossegue o Alter Rebbe, estava nos dizendo, nos explicando como o momento da tefilá, da oração, cada um dos dias da semana é equivalente ao dia do Shabat, é uma amostra do dia do Shabat, é um pedaço do Shabat presente nos dias comuns da semana. Então o papel da oração é muito elevado, porque é isso que consegue nos elevar, mesmo quando nós estamos aqui no campo terrestre, no mundo material, no meio dos afazeres do cotidiano, etc. A tefilá, a oração, tem o poder de nos elevar, de transcender, de nos fazer subir acima desse plano terrestre material para o espiritual. Por isso nos diz o Rav Shneur Zalman, Vehine atfilá shel chol, e bechinat hamemutza ben Shabbat liyomin dechol. A reza dos dias da semana, ela representa um meio termo intermediário entre o Shabat e os dias da semana. Os dias da semana são dias laicos, não vamos chamar de dias profanos, mas dias de atividades corriqueiras, triviais, mais de ordem material, etc. Já o dia do Shabat é um dia consagrado, primeiro consagrado por Deus, é um dia também da nossa parte consagrado para a reza, para a oração, para a meditação, para a elevação de espírito. Então, são duas coisas muito contrastantes, os dias da semana, os dias laicos, os dias comuns, dias onde prevalece o material, encontrar-se com o dia do Shabat, que é um dia de santidade. Qual é o que faz a ponte, qual é o intermediário entre o dia do Shabat, com toda a sua santidade, e os dias comuns da semana, com afazeres materiais? É a reza. A oração, ela é o meio do caminho, ela é o intermediário. Porque a reza, aqui estamos falando da reza dos dias de semana, a reza comum, essa reza é feita nos dias de semana, no meio das preocupações, ocupações do mundo de negócios, etc. Então, por um lado, a reza ocorre nos dias de semana, mas ao mesmo tempo ela tem esse poder de elevação, então ela consegue trazer da santidade de Shabat, conduzir e direcionar isso até mesmo para o laico, até mesmo para o material, trazendo essa luz divina, essa chamada vontade superior que se revelou no dia do Shabat, fazer com que ela se revele, pelo menos um pouco dela, também nos dias de semana. Daí segue o Alter Rebbe nos diz, por isso nós conhecemos o trecho, a passagem bíblica famosa do sonho de Jacó, que Jacó, saindo da casa dos seus pais, em direção a Haran, enfim, ele adormece num lugar. Aquele lugar era um lugar especial, mais tarde seria o lugar onde foi construído o Beit HaMikdash, o templo sagrado, e ele junta pedras, deita sua cabeça sobre uma pedra, e ele tem uma visão no sonho, uma famosa visão, onde ele vê uma escada fincada no chão, porém cujo topo dela atinge e chega até os céus. Ele vê anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. Qual o significado dessa escada? Nós temos algumas explicações, e aqui nós vamos ver a interpretação mística, cabalística do Zohar. Nos diz o Zohar, a obra mestra da Kabbalah, que o que se refere a esse sulam, escada em hebraico, datzlota, é a reza. O que simboliza, o que significa essa escada, que está fincada na terra, no chão, porém o topo chega até os céus, isso se refere à reza, à oração, que ela começa aqui embaixo. Nós, seres terrestres no mundo material, procuramos nos elevar através da reza, da oração, nos concentrando em meditação espiritual, pensando em Deus, na grandeza divina, etc. E o alcance e o poder da oração atinge até os céus, chega a alturas celestiais. Nos diz o Alter Rebbe por que o Zohar compara a oração a essa escada. Diz o versículo bíblico, que o que é uma escada?
A escada, ela possibilita que aquele que está embaixo não precise permanecer embaixo, mas ele tem acesso, ele possa subir e se elevar para patamares superiores, ele possa subir milmata me'aretz, ele pode subir lá de baixo onde ele se encontra, alagag, até o teto, até mais alto. E igualmente também a escada permite que aquilo que se encontra lá em cima possa descer e chegar até aqui embaixo, que isso seria o retorno, o efeito e retorno e resultado da oração, ou seja, que o fluxo divino, que essa energia divina que está acima, num plano espiritual, que ela possa descer e se materializar aqui, se concretizar, tomando corpo nesse mundo em forma de bênçãos físicas, materiais, saúde, prosperidade, sucesso, etc. Por isso, explica o Alter Rebbe, o Zohar compara a reza a uma escada. Assim como na escada nós temos essas duas vias, nós temos a possibilidade daquele que está embaixo subir, se elevar lá para cima e vice-versa. Então, mesma coisa acontece também através da reza. Através da reza, nós, seres terrestres, nos elevamos, nos espiritualizamos, e com isso nós nos conectamos ao divino e fazemos por merecer e atrair fluxo divino em forma de bênçãos que vão chegar até o campo físico terrestre material. Então, nós já explicamos anteriormente para que esse nível, nós explicamos já que para que esse nível elevado da alma possa se revelar, aquela parte única da alma, é necessário preparar um recipiente para isso. E esse recipiente nós vemos que é cultivar a chamada vontade inferior, aquele amor que está abaixo do intelecto, resultante do intelecto da meditação. Essa parte do processo é chamada a elevação de baixo para cima. Ou seja, nós começamos com o nosso esforço, a nossa meditação, a nossa reflexão, com o nosso intelecto, para nós despertarmos dentro de nós o amor a Deus, a vontade de se conectar. Então isso é uma iniciativa que começa aqui embaixo, de baixo para cima. Aqui é a pessoa que está se esforçando, se empenhando para se elevar e para se aproximar de Deus. Em contrapartida, a via de baixo, aquilo que vem de cima para baixo, como nós falamos o Shabbat, a alma adicional, isso é uma dádiva, um presente. Isso não é algo que a pessoa se esforça e ela obtém, mas sim é algo que vem de cima para baixo. Então essa revelação da espiritualidade adicional que ocorre no Shabbat, e a revelação desse amor intenso a Deus, esse amor essencial, daquela parte única da alma, aquilo que é supra-racional, o Inyana Yeridá. Essa seria, ou seja, depois que nós fizemos o trabalho de elevação, de subir pela escada, entre aspas, durante os 6 dias da semana, então no 7º dia ocorre essa descida, ou seja, vem de cima como uma dádiva divina, essa alma adicional, essa espiritualidade extra, se revela esse amor essencial, e onde ele se revela na própria escada, ou seja, tendo como base, como suporte, como recipiente, aquele amor, aquela vontade inferior gerada pelo intelecto que nós desenvolvemos. Nos diz o Alter Rebbe que esses dois movimentos, por assim chamar, o movimento de subida e o movimento de descida, o que os produz, onde essa escada rolante ou não, onde ela funciona, não sei se é rolante porque acho que a gente tem que se empenhar, a gente tem que subir, a gente tem que se esforçar, essa escada, mas com esses movimentos de subida, elevação e de descida, onde quando ela funciona na hora da reza, da oração, quando a pessoa reza de forma apropriada, se concentrando, seguindo o roteiro da reza, despertando os sentimentos que cada um dos trechos da reza, conforme a gente explicou em outras vezes, procura despertar.
Então, a tefilá inyaná renaliata nefesh leitkarev el Hashem. No final das contas, esse é o objetivo da reza. Mais do que expor os nossos pedidos, fazer nossas solicitações a Deus, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu desejo, etc. Na verdade, a essência da reza e o objetivo maior dela consiste em produzir uma elevação na nossa alma, uma elevação de espírito com o intuito de se aproximar a Deus, através da meditação, reflexão, concentração. O outro movimento, o movimento de descida, seria atrair divindade aqui para baixo, ou seja, trazer essa divindade de forma que se revele até nos níveis mais inferiores da nossa alma. Então, isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, Shalidei atfila ola nefesh milmata lemala bemalot madregot elionot, pois através da reza, da oração, cada um dos dias da semana, a alma consegue se elevar, se desprender do plano corpóreo terrestre material, e ela consegue se elevar, subir pela escada, galgar degraus, subindo de baixo para cima, pelos degraus da chamada escada da reza, um degrau após outro, de forma gradual. Adruma malot, pode ir até pouco a pouco, mas pode chegar até alturas muito elevadas. Como isso é obtido? Através de esforço. E esse é um esforço não só intelectual, mas também emocional. A pessoa tem que estar imbuída disso. A pessoa tem que estar com uma fixação por isso, a ponto dela meditar, mas não só meditar, de forma tal que ela comece a sentir, vibrar, que o seu coração bata mais forte. Ele nos diz até que venha e surja na pessoa, na sua alma, um clamor do coração, como se o seu coração se põe a gritar, de desejo a Deus, de ânsia de se elevar, etc., através daquilo que ele chama na linguagem do Zohar, reuta de liba, a vontade do coração, que ele desperte dentro de si uma vontade, dentro do seu coração, um desejo muito forte de se aproximar de Deus. Lechalot nafsho elav yitbarach. Isso representa a elevação de baixo para cima que a gente deve produzir durante a reza, de forma tal que a pessoa se eleve beilui acharilui, numa elevação após outra, porque cada nível da reza representa um outro degrau, uma elevação maior que nos aproxima mais a Deus. Adruma ma'alot likalel be'or ensof baruchu, até que a pessoa se eleve ao máximo que ela pode, de forma que ela sinta absorvida dentro da luz infinita de Deus. Então, esse é o despertar que se espera por parte da pessoa, que a pessoa faça isso por iniciativa própria, que ela se empenhe, que ela se esforce em se aproximar de Deus. Ela começa a galgar a escada, subindo de baixo para cima. Isso que o Arizal, ele considera esse passo nosso, a nossa iniciativa, que vai gerar a reação divina. E nisso consiste a oração. Oração, de fato, é o momento da pessoa se esforçar, porque no nosso mundo físico, corpóreo, materialista, é muito difícil sentir. A nossa sensibilidade não é aguçada para isso. Então, sentir espiritualidade, vivenciar divindade, é algo muito difícil. Nisso deve consistir o nosso esforço, na hora da reza, meditar, concentrar, até fazer sentir. A pessoa se esforça em chegar e atingir um amor intenso, um grande amor por Deus. Até que ele sinta que toda a sua vontade, toda a sua ânsia e aspiração, que sua razão de ser, seu desejo e objetivo na vida de todo o coração seja o de se unificar com o divino. Isso é o que o Alter Rebbe chama do clamor do coração, como se o coração estivesse gritando, algo que toca, espeta, toca profundamente no coração, que Adam shemishtokek meod ledavar sherachok mimenu. Do que vem esse clamor? Como uma pessoa que deseja muito algo, mas percebe que esse algo ainda está muito longe e distante dela. Isso às vezes até causa uma angústia, um certo até desespero, e a pessoa grita, ou a pessoa clama. Da mesma forma, conforme nós meditamos, refletimos, nós percebemos o quanto nós somos ínfimos, insignificantes diante de Deus, o quanto a divindade está infinitamente distante, mais elevada do que nós.
Mas isso representa esse clamor que vem do coração como uma pessoa que deseja muito algo e percebe o quanto isso está distante dela, mas ela quer muito se aproximar de Deus, até que o coração como não resiste, não aguenta, por isso ele começa a clamar e gritar.